Mas a palavra desse amado era uma palavra que dizia: a razão que eu não estou indo na igreja é porque eu estou endividado. E todos nós podemos entender o que ele quer dizer com isso. Nem todas as dívidas são ruins. Existem dívidas, e eu vou mostrar para vocês hoje 3 tipos de dívidas e como se livrar delas. Mas mesmo que a dívida não seja ruim, eu estava lendo numa página da internet e alguém diz assim: existem dívidas boas e dívidas ruins. Eu não sei se existe dívidas boas ou ruins. Uma coisa eu sei é que todas as dívidas prendem a pessoa. Então eu pensei de fazer de uma forma muito simples essa manhã, e quando eu me preparava para essa mensagem na sexta-feira, eu pensei de 3 categorias de dívidas, e todos nós podemos entender isso. Primeiro é chamado dívida proveniente de maldição. Essa é a primeira categoria de dívida. Dívida proveniente de maldição. Dívida proveniente de maldição é uma dívida que acontece por consequência de desobediência a princípios da palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou ler uma passagem extensa e seria muito bom se você pudesse acompanhar comigo. É a passagem lá em Deuteronômio, capítulo de número 28. Eu quero ler 14 versículos, os primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28, depois vou ler alguns mais no capítulo 28, eu vou ficar no capítulo 28. Mas entenda, por favor, que o capítulo 28 de Deuteronômio são preceitos estabelecidos por Deus através de Moisés ao povo que estava para entrar na terra prometida. Algumas coisas não se aplicam a nós, porque se aplica a um povo que vivia numa sociedade agrária, numa sociedade em que a agricultura e que a criação de animais era a maior fonte de renda, que o número de filhos era fonte de prosperidade. Mas os princípios são eternos. Deuteronômio capítulo 28 diz o seguinte: se vocês, e eu queria que você prestasse atenção, porque o verso número 1 é base de tudo. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, é como coloca NVI. Se você tem uma caneta, seria muito interessante você sublinhar essa primeira frase: se vocês obedecerem fielmente o Senhor seu Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo para a nação de Israel e para nós que a obediência tem que ser uma obediência completa, fielmente. Não significa perfeita, mas fiel. E se vocês seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, como consequência de viver uma vida de fidelidade e obediência aos princípios de Deus, Deus está dizendo para nós, como consequência de seguir cuidadosamente os mandamentos do Senhor, olha o que vai acontecer: o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, ou seja, farão parte do seu dia a dia, e é condicional vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Ou seja, as bênçãos de Deus são condicionais a uma vida de obediência. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Vocês creem, queridos, que esta é a palavra de Deus? Se sim, diga amém, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus, que não mente, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo
tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos deles. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. E aí continua a palavra de Deus: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. E olha o final do verso 12: vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Preste atenção e a gente vai continuar lendo alguns versículos mais do capítulo 28. Deus diz para o povo de Israel: eu tenho instruções para vocês, eu tenho mandamentos para vocês. E é muito simples. Inclusive o livro de Deuteronômio termina dessa forma: eu coloco na frente de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vocês vivam e sejam abençoados. Toda vez que Israel, toda vez que eu e você quebramos um mandamento do Senhor, toda vez que nós fazemos isso, o que acontece é que há consequências na nossa vida. Todos os mandamentos de Deus, por exemplo, hoje em dia as pessoas quebram os mandamentos do Senhor sobre pureza sexual, e eu preciso de falar isso, embora não é o meu assunto hoje. Quando Deus estabelece o seguinte: sexo é somente abençoado se for dentro do casamento, essa é o mandamento do Senhor. Toda vez que isso é violado, não significa que essa pessoa vai para o inferno, não significa que essa pessoa está condenada a viver para sempre no inferno sem Deus, não é isso. Quando uma pessoa, seja ela jovem, seja ela adulto, seja ela quem for, homem ou mulher, quando ela viola esse mandamento de Deus de santidade sexual, pureza sexual, sexo somente embaixo da proteção do casamento, a consequência, Deus até perdoa se a pessoa pede perdão, mas a consequência é uma porta que abriu para a maldição na vida dessa pessoa. Jesus perdoa. Jesus, se a pessoa vier para Deus, ele perdoa com toda a graça que ele tem, mas a consequência da maldição fica. Se nós quebrarmos qualquer dos mandamentos de Deus na área financeira, e claramente na área financeira tem a ver com dar, oferta, dízimo ao Senhor, nós temos maldição na nossa área financeira também. Deus disse o seguinte: se você ouvir a minha palavra e obedecer, terá bênçãos, se quebrar, terá maldição. Uma das bênçãos que estão relacionadas com obediência é na área financeira, verso 12, e não é a única, mas está ali: vocês vão emprestar, mas não vão pegar emprestado.